Agora vamos pro queridinho dos brasileiros, né? O Mortal Kombat Shaolin Monks, que a gente, né, jogou bastante no PlayStation 2. E eu também vou deixar aqui para avaliar, né? Porque obviamente eu tô falando até do Mortal Kombat Special Force, que ninguém liga. Então com certeza não poderia deixar de fora o Shaolin Monks, né? Que eu queria falar que o Cabal nesse jogo parece o Andy Sabe lá daquele filme do X-Men Origins Wolverine. É verdade. E também que o Reptile continua com aquela mesma parada de visual, monstro, meio ninja, que eu não curto. Eu gosto da versão ninja do Reptile e não a versão calango ninja. Mas, tirando isso, os visuais desse jogo aqui são bem legais. O Liu Kang eu não vou avaliar com o melhor visual, porque ele é o mesmo do Mortal Kombat 2. E aqui eles dão meio que uma reformulação no visual do Kung Lao. Então vou avaliar como o melhor, porque os dois protagonistas desse jogo, caso você não lembre, é o Liu Kang e o Hong Lao. O Hong Lao eu vou deixar como o melhor visual, o Liu Kang já é o mesmo dos jogos anteriores, mas o Hong Lao ele tem meio que uma reformulação e nada mais justo do que eu deixar ele como o melhor do Mortal Kombat Shaolin Monks. E cara, essa decisão é difícil, hein, porque tem muito visual da hora nesse jogo. Eu queria deixar uma menção rosa pro Noob Saibot e pro Sub-Zero, que o Sub-Zero tem aquelas mãos congeladas assim, que é uma coisa que até volta no Injustice 2, que é uma coisa bem da hora do Sub-Zero. E eu não vou deixar esses dois visuais como o melhor, ou como segundo e terceiro. Eu vou deixar aqui como o segundo melhor o Scorpion. O visual do Scorpion aqui eu acho bonitaço, o visual do Scorpion aqui nesse jogo. Então eu vou deixar aqui como o melhor, o segundo melhor desse jogo. E daí no terceiro eu vou deixar o Smoke, que até agora eu não tinha avaliado o Smoke como o melhor. Vou deixar aqui porque ele tem um visual diferente, bem diferente dos outros. E pra mim, esse é disparado o melhor visual do Smoke de todos os jogos. Então eu vou deixar o Smoke aqui como o terceiro melhor. Ele aparece, tá? Tem muita gente que nem sabia que o Smoke aparecia, mas acho que se não me engano ele passava umas missões secundárias assim. Então, é isso aí. E na categoria feminina também tem as mulheres ninja, né? A Jade, Milena e Kitana. Eu vou deixar a Jade como a melhor, porque ela tem um visual bem diferente dos outros, até em comparação do Deception. Ela tem um visual novo e eu gosto desse visual. Eu vou deixar a Jade como a primeira da categoria feminina. E em segundo, a Kitana, que também muda o visual aqui, também é da hora. E em terceiro eu vou deixar a Sony, que ela tem um visual diferente aqui, um visual bacana, então eu vou deixar aqui como o terceiro melhor. Agora vamos para a salada de frutas de Mortal Kombat, que é o Mortal Kombat Armageddon, que acho que eu já mencionei antes, que eles reaproveitam muitos visuais antigos dos personagens, mas tem visuais novos, tá? Não é, não é tudo reaproveitado. E é bem raro achar aqui um que não é reaproveitado, mas tem. Vou deixar uma menção rosa aqui pro Mitch, que é aquele bicho lá que eu falei lá no Mortal Kombat 4, que eu deixei como menção rosa, que eu também vou deixar ele como menção rosa, porque ele não chega a ser um personagem assim que é pra deixar entre o top 3, mas ele tem um visual tão diferente que eu acho que vale a missão. O Kai, que cuidado pra não cair da cadeira, tá? Que. Piadinhas. E o Kai aqui, ele aparece lá no Mortal Kombat 4, eu não mencionei ele de tão ruim que ele é no Mortal Kombat 4, porque ele tão genérico que ele é, mas aqui ele volta e ele tá com um visual até que dá bacana, tá? Ele parece o. Esqueci o nome daquele ator lá, o. Esqueci o nome do ator, mas vocês vão saber aí. É o ator que faz o Randall. Esqueci o nome dele. Ele parece ser um pouco o ator. Então. Mas eu não vou deixar ele como terceiro do top 3, tá? No top 1 eu vou deixar o Rain, que é o ninja roxo que eu falei lá no Mortal Kombat Ultimate 3, que, tipo,
ele não tinha um visual tão destacante assim do restante, mas aqui ele tem um visual diferente, ele parece mais um príncipe do que um ninja. E eu curto essa reformulação que eles fizeram no Rain. Eu não curti o que eles fizeram com o Ermac lá no jogo passado. Não curti. Então por isso que ele não ficou no top 3. Mas aqui eu gostei do que fizeram com o Rain. Porque o Rain ele não tinha um visual marcante lá, na minha opinião, não tinha lá no Mortal Kombat clássicos. E eles reformularam aqui e deixou um tom mais legal pro Rain. Então, em primeiro lugar, tem um vilão aqui que é desse jogo aqui que eu não vou mencionar muito. Eu não vou mencionar, que é o Blaze. Malacóis? E não é a casa de aposta, não. É Blaze e o vilão. E o Blaze, ele parece um vilão genérico do Max Steel. Então eu não vou deixar ele como um dos melhores aqui. E tipo, eu mencionei o Kai. No cuidado para não cair, tá? O Kai, lá no início dessa parte do Mortal Kombat Armageddon, e eu vou deixá-lo como o segundo melhor, tá? Eu tô vendo aqui uns estágios aqui, eu acho que ele merece ficar em segundo lugar, tá? Fazendo a reformulação. Provavelmente esse personagem nunca mais vai aparecer em um jogo do Mortal Kombat, nunca mais, vai esquecer. Mas aqui ele tem um visual satisfatório, vai. Então eu vou deixar ele aqui no segundo lugar. E em terceiro vai ser polêmica, tá? Vai ser polêmica. Quem conhece de Mortal Kombat vai ficar pé da vida comigo. Mas eu vou deixar o Striker como o terceiro melhor desse jogo. Eles fizeram uma versão meio Matrix do Striker, eles modernizaram assim. Parece um Striker meio anos 2000. Porque eu não gosto do visual do Striker nos Mortal Kombat clássicos. Eu gosto do personagem, tá? Meio polêmico isso, mas eu gosto do Striker como personagem. Mas o traje dele, o visual dele, usava um boné assim, era um guarda, então não tinha um visual tão marcante assim. Mas aqui ele aparece aqui como um agente, não sei o que ele é aqui. Mas eu acho melhor o visual dele aqui. E eu gosto bastante. Então eu vou deixar aqui como o terceiro melhor visual do Mortal Kombat Armageddon. As únicas personagens femininas aqui que eu achei que mudaram, que eu encontrei aqui que mudaram, é a Shiva, a Kamal, que é aquela personagem lá que imita as outras ninjas, e a Serena, que se não me engano é aquela demônio lá que aparece lá no Metroid Sub-Zero. E eu vou deixar a Camelon, aquela mulher lá ninja, que mistura todos os outros ninjas com o melhor visual, porque mesmo que ela não tenha um visual tão marcante assim nos outros jogos, aqui eles reformularam ela e pra mim ela fica com o melhor visual aqui do Mortal Kombat Armageddon. E daí em segundo eu vou deixar a Shiva, aquela mulher quatro braços, que ela tem um visual assim mais da hora aqui nesse jogo. E a Sarina eu vou deixar como o terceiro melhor, não porque ela tá com um visual bacana, é porque é a única que sobrou. Então, é isso aí. Como eu falei do Mortal Kombat Armageddon, que é especificamente Mortal Kombat 7, que eu falei Mortal Kombat 1, 2, 3, 4, tem o especial pós-limitário, tem o 5, Aliança Mortal, 6, Deception, 7, Armageddon, e agora vamos falar do Mortal Kombat 8. Porque muita gente esquece do Mortal Kombat 8, mas esse jogo existe que se chama DC vs Mortal Kombat. Que é um crossover aí que eu nunca joguei. Eu tenho curiosidade, tá? Muita gente fala mal, alguns falam que é divertidinho, eu acho que eu nunca vi alguém falando que é o ápice do jogo moderno. Mas, jogo moderno não, né? Esse jogo é de 2008. Mas, tipo, tenho curiosidade de jogar. E aqui é basicamente um crossover que eu vou deixar aqui na lista porque é um jogo Mortal Kombat. Ele é um Mortal Kombat 8, então não tem como deixar ele de fora. E também eu vou avaliar os personagens da DC, tá? Porque mesmo que a gente esteja avaliando um personagem de Mortal Kombat, os personagens da DC estão na espinha dorsal do jogo aqui, desse jogo aqui.
E não ironicamente, os Mortal Kombat gostam de arrancar as espinhas dorsal dos outros, né? Mostrar pra ele quem é que manda. Eu não vou avaliar os personagens de DLC, quer dizer, os personagens convidados que teve no Mortal Kombat 9, 10, 11, do Mortal Kombat 1. Eu não vou avaliar personagens convidados, tá? Mas os personagens da DC aqui nesse jogo, eles não são personagens convidados, né? Eles são personagens que estão no modo história, que eles são importantes. E o nome do jogo é DC vs Mortal Kombat, então não tem como deixar eles de fora, na minha opinião. E agora eu vou avaliar aqui como o melhor visual do Mortal Kombat SDC o Lanterna Verde. Eu já falei que eu ia avaliar os personagens da DC também. Os personagens da DC em si, eu vou ser honesto que a maioria eles estão bem esquisitos. Tentaram fazer uma versão mais clássica deles que pra mim não combina muito para um jogo assim com uma pegada um pouco mais séria. Eu não tô falando que esse jogo é sério, tá? Mas no Injustice eles melhoram o visual dos personagens da DC. Aqui eles fizeram um visual clássico até demais para os personagens aqui. Mas eu vou deixar aqui o Lanterna Verde como o melhor, porque essa versão mais clássica que que eles fizeram dos personagens aqui nesse jogo combina com o Lanterna Verde. Então eu vou deixar o Lanterna Verde como o melhor visual do Mortal Kombat vs DC. Green Lantern. Wins. Vou deixar aqui como melhor visual o segundo melhor, o Scorpion. Scorpion aqui é meio com uma versão inicial do que ele vai ter no Mortal Kombat 9, que na minha opinião é bem melhor do que esse aqui, mas aqui é uma versão inicial. E aqui, mesmo sendo uma versão inicial, ele consegue ser muito superior aos outros. Então, vou deixar aqui o Scorpion como o segundo melhor desse jogo aqui. Eu vou deixar em terceiro lugar. Eu tô vendo aqui os jogos dos personagens e a maioria não chama atenção, não é legal, mas vou deixar aqui como o melhor visual aqui em terceiro lugar o Exterminador. O Exterminador ele tem um visual mais clássico que, na minha opinião, eu não curto muito esse visual assim mais clássico, mas no geral eu curto esse visual mais clássico do Exterminador. Então eu vou deixar o Exterminador, o personagem da DC, como o terceiro melhor do Mortal Kombat vs DC. A categoria feminina eu vou deixar a Kitana como a melhor personagem da categoria feminina, porque eu acho que ela consegue superar as outras aqui, que nos outros são a Mulher Gato, Sony, enfim. E em segundo eu vou deixar a Mulher Maravilha, porque eu acho que ela se destaca mais do que a Mulher Gato e a Sônia. Então eu vou deixar aqui como o segundo melhor, a Mulher Maravilha. E em terceiro, eu tô em dúvida aqui que eu vou deixar ou a Sônia ou a Mulher Gato. Eu não curto muito a Sônia, essa cara que eles fizeram pra Sônia eu não curto muito. Então eu acho que eu vou deixar a Mulher Gato. Agora vamos pro aguardado reboot de Mortal Kombat, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 2011, enfim. Na minha humilde opinião, o melhor Mortal Kombat de todos. Eu ainda ele tá competindo com o Shaolin Monks, eu gosto bastante de Shaolin Monks. Então, às vezes eu acho o Mortal Kombat 9 melhor, às vezes eu acho o Mortal Kombat Shaolin Monks melhor. Então, entre esses dois. Os dois, pra mim, no meu coração, estão em primeiro lugar. Os dois são bem diferentes. Um é jogo de luta, outro é jogo de hack and slash, né? Mais ou menos. Então, que a maioria dos personagens tem visuais bacana, a maioria, tirando a Sonya e o Reptiles depois do Mortal Kombat clássico sempre ficou muito ruim. Então, o Reptile com certeza não é uma virtude desse jogo, mas temos visuais bacanas aqui nesse jogo. Eu vou deixar o Shao Kahn como o melhor visual desse jogo, porque eu deixei lá no Mortal Kombat 2. Acho que ele merece ficar aqui no primeiro lugar aqui no Mortal Kombat 9, porque o visual do Shao Kahn é bem marcante. Pra mim, eles pioram bastante o visual do Shao Kahn lá no Mortal Kombat 11. No Mortal Kombat 11 eu não curto o visual do Shao Kahn lá, mas aqui ele tá bem da hora. Então eu vou deixar como o melhor visual do Mortal Kombat 9 o Shao Kahn. E em segundo lugar, vou deixar o Noob Saibot.
O Noob Saibot, ele volta aqui nesse jogo. Ele não tem aquele negócio de não conseguir ver, só ser um borrão preto. Ele tem, na minha opinião, o melhor visual dele. Tem aquele negócio que ele apanha pra todo mundo no modo história, mas vamos deixar isso de lado, só estamos falando do visual, né? Aqui tem um visual bacana, então o Noob Saibot é o segundo aqui desse jogo do Mortal Kombat 9 na categoria masculina. E em terceiro lugar, eu tava aqui entre Scorpion e Ermac. Mas eu vou deixar aqui o Scorpion. O Scorpion, ele tem um visual marcante, bem marcante, tão marcante que volta em outros jogos também. No Mortal Kombat 10 volta o visual dele nesse jogo aqui também. Em outros jogos também. Ele é um visual bem marcante aqui. Ele faz com a reformulação do visual que o Scorpion aparece lá no Mortal Kombat vs DC. Então eu vou deixar aqui como terceiro melhor o Scorpion. Poderia ficar em primeiro, mas pra mim o Noob Saibot e o Shao Kahn têm visuais melhores na minha opinião. Agora na categoria feminina, vou deixar a Jade como a melhor, porque, né, nossa, sempre a Jade ficou com a melhor dos personagens femininos, não tem como, né, nossa, Ninja Virgem, nossa. Pra mim é sexo. Mas enfim, deixa pra lá. E em segundo lugar, vou deixar a Mileena. Gosto bastante do visual que fizeram aqui nesse jogo aqui pra Mileena. Valeu, dona Peituda! E em terceiro, vou deixar a Kitana. Eu tava em dúvida entre a Scarlet, que ela foi estranha nesse jogo, como de DLC, e a Kitana, mas vou deixar a Kitana, porque mesmo que ela tire a máscara, ela aparecendo. Quando ela tira a máscara, ela parece a tia May lá do Homem-Aranha, seu viadão da vizinhança. Sai daqui como um gay. Mas mesmo ela tendo, quando tira a máscara parecendo o visual Giga Shed, ela no geral tem um visual bacana, então vou deixar como o terceiro melhor. Agora chegando no Mortal Kombat X, eu vou deixar o Scorpion com o melhor visual na categoria masculina, muito porque tem aquele capuz lá, muito da hora, visual do Scorpion nesse jogo, em primeiro lugar. Eu queria deixar uma menção honrosa aqui, tô até meio chateado que eu não vou poder deixar o Kenshi com o segundo lugar, porque eu prefiro ainda o do Sub-Zero e também o do Kung Lao, velho, tá muito da hora nesse jogo, muito da hora mesmo, um cavanhaque assim, velho, muito da hora. Então, infelizmente eu vou ter que deixar o Kenshi de barba e sobretudo, muito da hora. Vou ter que deixar como menção rosa, mas aqui a menção rosa já tá aqui, né? Então, vou deixar aqui o Kung Lao, velho, eu gosto bastante desse visual aqui, que eles fizeram pro Kung Lao. Infelizmente, ele não é canônico, né? Tipo, ele não volta de verdade como velho nesse jogo aqui. É só pra gente conseguir controlar o Kung Lao, porque esse jogo ele tá morto, né? Ele morre lá no jogo anterior. Eu não sei se isso vai ser considerado spoiler. Não é. Ele morre lá no jogo passado. E daí ele não volta nesse jogo, ele não ressuscita nesse jogo. Mas eles fizeram essa versão mais velha do Kung Lao só pra gente conseguir jogar com o Kung Lao nesse jogo, né? Então, é isso aí. E no terceiro lugar eu vou deixar o Sub-Zero, que, né, o visual do Scorpion e do Sub-Zero, eles conseguiram acertar demais. Eles sempre conseguem acertar bastante no visual do Sub-Zero e do Scorpion, muito porque eles são os principais, eles são os personagens mais... a galera curte mais do Mortal Kombat, né? Mais populares, digamos assim, isso, mais populares. Então, aqui na categoria feminina, vou deixar a Kitana, que é a mesma coisa do Kung Lao. Ela, de alguma forma, ela não ressuscita nesse jogo, mas fizeram era um jeito de trazer ela de volta para esse jogo como um personagem jogável só pra gente conseguir jogar com ela, porque ela morre lá no jogo passado, né? Aqui ela tá com o visual até que bacana, pra mim melhor do que o visual dela lá no Mortal Kombat 9. Eu gosto bastante desse visual, meio diferentão, né? Muito diferentão. E eu gosto desse que quando eles tentam usar. Às vezes eles tentam usar e fica muito feio, como fizeram com a Reptile, mas às vezes eles usam e fica legal. E aqui é a mesma coisa que a Kitana. Com esta máscara, a doutora tá me lembrando aquele personagem do Mortal Kombat. Tá ligado?
É Kitana, né? E eu vou deixar aqui em segundo lugar, a Tânia. Eu ia deixar a Milena, mas eu vou deixar a Tânia, porque eles fizeram uma alteração da Milena. Ela parece muito mais nova do que ela deveria estar, né? Porque ela parece mais velha no jogo passado, sendo que o jogo é 20 anos depois, né? Então, meio estranho. Então vou deixar a Tânia como a melhor. Porque eles fizeram uma formulação na Tânia e tá bem legal. Não é formulação, mas tá bem da hora mesmo. Não é como a Tânia lá do Mortal Kombat 1, né? Se eu der um soco na sua boca, você consegue ficar um pouquinho menos feio? Tânia em segundo lugar e a Milena em terceiro. Vamos falar aqui, antes de vir pro Mortal Kombat 11, vamos mencionar Missão Rosa aqui para Injustice. Que mesmo não sendo jogo de Mortal Kombat, tá? Aparece jogos do personagem de Mortal Kombat. Eu não vou avaliar a personagem da DC que nem que eu fiz lá com Mortal Kombat vs DC, porque não tá na espinha dorsal do personagem da DC, mesmo que seja personagem cuidado do jogo da DC, mas enfim. Eu vou separadamente no caso do Injustice. Como assim? Não entendi. Pra mim, o melhor visual é o Sub-Zero, dos personagens convidados. Pra mim, Sub-Zero do Injustice 2, pra mim, é o melhor visual que eles fizeram o do Mortal Kombat pro Injustice. Pra mim, é o melhor. Eles fizeram aquele negócio lá de ter as mãos congeladas, né? Bem da hora mesmo. E também, em segundo lugar, o Scorpion lá do Injustice Gods Among Us, que é o primeiro Injustice. Que mesmo que ele não seja grandes mudanças em comparação a outros jogos, tem uma mudança considerável, uma mudança até considerável que ele volta lá no Mortal Kombat 10, com uma skin alternativa, né? Então, eu acredito que ele merece ficar em terceiro, e em terceiro o Raiden, que o Raiden aparece no Injustice 2 também, e ele não tá com um visual tão legal assim também. Então ele tá mais abaixo dos ninjas, do Sub-Zero, do Scorpion, mas ele fica em terceiro. É isso aí. Essa é a categoria Injustice do vídeo. E como não tem mulher convidada do Mortal Kombat pro Injustice, então não vai ter a parte feminina do Injustice, né? Então é isso aí. Agora Mortal Kombat 11. O último Mortal Kombat bom, na minha opinião. Então é isso aí, né? E o melhor visual desse jogo eu vou deixar o Johnny Cage, que eu acho que eu nunca deixei o Johnny Cage como o melhor visual do vídeo. No vídeo eu não deixava o Johnny Cage como o melhor visual, mas aqui ele merece. Porque o visual do Johnny Cage lá no Mortal Kombat 9 é bem legal mesmo. Mas tinha outros que se destacavam mais, né? Aqui ele merece ficar em primeiro, porque eles melhoraram bastante o negócio, o visual do Johnny Cage, e eu acho que ele merece ficar em primeiro aqui. Pelo menos uma vez ficar em primeiro. E em segundo lugar eu vou deixar o do Cyrax, que eu sempre deixei ele abaixo do Sector, porque pra mim o ninja, o robô vermelho era melhor que o robô amarelo, mas nesse caso aqui eu preferi o amarelo, que é o Cyrax. Então o Cyrax ele fica em segundo, essa aí. Mesmo que ele não seja personagem jogável, né? Ele aparece um pouco lá no modo história, então é isso aí. Eu queria deixar o Liu Kang que ficou com poderes do Raiden, mas eu não vou deixar porque eu não sei o porquê, mas esse visual do Liu Kang lembra um pouco o Whindersson Nunes, e daí... Quem fala a verdade não merece castigo. Então eu vou deixar o Fujin como o terceiro melhor, porque ele aparece em forma de DLC, né? Mas não vou avaliar as DLC separadamente, porque não é como os outros jogos que as versões disponíveis eram jogos mais diferentes, que eu poderia separar, mas aqui eu não vou separar não. Então o Fujin pode ficar em terceiro lugar. Ele é até bonito, né? Se fosse ele aqui. E pra mim o melhor visual do Fujin disparado é do Mortal Kombat 11. Então, agora vindo para as personagens femininas, eu tô vendo aqui, eu vou deixar a Scarlet. Scarlet volta nesse jogo aqui e ela tem um visual bacana. Vou deixar a Scarlet aqui em primeiro lugar. E em segundo, a Sindel. A Sindel nesse jogo que eles fizeram ela ser
mais vilã do que nos outros jogos. Eu não curti muito isso. Não curti o retcon que eles fizeram com a Sindel nesse jogo. Mas o visual dela tá da hora. E em terceiro lugar eu vou deixar a Milena, que ela aparece como de DLC. Eu vou deixar ela porque ela tem um visual mais clássico. Tem muita gente que eu vi, né? Eu pesquisei porque eu assisti muitos vídeos gringos, né? Porque aqui é especialista, né? E gosta. Adoro. Consultando muitas fontes para ter mais embasamento. E muita gente não curte esse visual que fizeram para Milena, mas eu curti. Eu acho que remete mais aos visuais clássicos do Mortal Kombat. Então eu vou deixar em terceiro lugar, porque eles fizeram uma reformulação na Kitana. Ela tá usando calça, ela tá mais preta do que azul. Devia ser cancelado. Então eu não vou deixar ela como terceiro lugar, então eu vou deixar a Milena no lugar. Agora, o último jogo aqui pra gente finalizar o nosso vídeo longo, Tenho vergonha de ser quem eu sou. que é Mortal Kombat 1. O primeiro. Não, o primeiro não. O Mortal Kombat 1, o mais novo que lançou. Esse jogo eu não joguei, eu já vi vídeos na internet falando sobre. Eu não tenho o menor interesse em jogar, porque faz um jogo mais lacrate, né? Lacrate. Do cara que se eu tiver um rolo com uma discussão com a mulher na rua e ela começar a se alterar muito, eu falo, moça, tô errado. Moça, não falo. Moça, faz favor, chama seu marido. Então, eu não joguei esse jogo, mas isso não me impede de avaliar os visuais, né? Então, aqui eu vou deixar o Reptile com o melhor visual, porque eu deixei lá no Mortal Kombat o primeiro que lançou, o dos anos 90. Então, eu também vou deixar nesse jogo aqui, porque eles também voltaram com esse negócio do Reptile ser um ninja, e pra mim isso é bom. Então, Reptile com o melhor visual aqui nesse jogo. Eu critiquei muito o Reptile, o visual dele que ele teve depois, mas aqui ele volta com um visual mais clássico. Ele não volta com um visual clássico, mas só dele ser um ninja de novo já me faz feliz. Então, que lindo, cara! Em segundo lugar, eu vou deixar o Kenshi. Kenshi volta nesse jogo. A história dele eu vi e não é legal, eu não curto o Kenshi, que eles reformularam o Kenshi. O Takeda, que era o filho dele lá no Mortal Kombat 3, eles fizeram ser o primo dele. Não faz o menor sentido, mas o visual dele em si, estético, ele tá legal. Então, em segundo lugar. E também eu vou deixar o Liu Kang Deus, Liu Kang com os poderes absolutos, que pra mim ele tá legal, vou deixar em terceiro lugar. Pra mim ele tá melhor do que o visual que ele tinha lá no final do Mortal Kombat 11, que ele parecia o Whindersson Nunes. Aqui parece um pouco o Whindersson Nunes, mas não parece tanto assim. Então eu vou deixar aqui com o terceiro melhor. Agora a categoria feminina, vou deixar a Sindel como a melhor. Não, na verdade eu vou deixar a Kitana. Kitana tá um pouco mais azul, então já me faz mais feliz. Então, em segundo lugar a Sindel e em terceiro a Milena. Eu tô meio mais... Quero que acabe logo o vídeo porque esse jogo não me importa muito. Ah, eu também. Agora eu vou avaliar os personagens convidados, que é uma mecânica desse jogo que todo mundo fala mal, não tem ninguém que fale bem da mecânica de participação, mas eu vou avaliar aqui separadamente, né? Então é isso aí. Em primeiro, com o melhor visual aqui, eu vou deixar o Sector. Sempre eu deixo o Sector como primeiro. Eu acho que se eu avaliasse na edição qual os que mais teve pontuação boa, né? Eu acho que o Sector vai ganhar. Achou errado, otário? Os que eu mais avaliei bem. Eu sempre avalio ele em primeiro. Então, Sector. E em segundo, Cyrax. E em terceiro pode ser o Jax. Agora vamos para a categoria feminina. Aqui eu vou deixar a Camila como melhor, porque ela parece mais com o visual dela lá no Mortal Kombat Armageddon. Então eu vou deixar ela como a melhor. Em segundo eu vou deixar a Sonya. E em terceiro eu vou deixar a Sabrina. Porque quando não sobra mais personagem feminino, sempre é a Sabrina que tem que escolher, né? Então ela já ganhou mais pontos do que muita gente aí só por ser a última que sobra, né? Então, acabamos o vídeo, finalmente, esse vídeo longo.
Eu queria gravar muito, queria muito gravar esse vídeo. E eu queria fazer de mais jogos, né? Então, comenta aí se vocês gostaram do tema do vídeo, do formato, né? Do formato do vídeo. Se vocês querem mais com outras franquias aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E também comenta aí se vocês querem fazer. Eu faça do estilo do Mortal Kombat. O estilo que eu fiz com os outros jogos aí, o do Crash e do Resident Evil, que eu conto a história e daí eu opino sobre em cima, faço minhas piadinhas, fico falando minhas opiniões aí. Vocês querem que eu faça isso com Mortal Kombat? Que é mais difícil, né? Porque é um jogo de luta, então eu não sei se ficaria tão interessante assim quanto os outros jogos. Mas comenta aí se vocês querem. E até o próximo vídeo.